Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir aqui, recapitular o assunto do batismo cristão. A referência que o irmão Bruce coloca aqui sobre o batismo cristão é o que está em Efésios, capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo, no caso, é o que se enquadra no batismo cristão, que é diferente desses outros batismos aqui, ao qual já vimos. Então, só para repetir aqui, o batismo de Israel a Moisés, o batismo de arrependimento de João Batista, o batismo de Cristo nos sofrimentos do martírio e morte, o batismo de Cristo nos sofrimentos da expiação e morte, o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo e o batismo agora cristão, que é o assunto de hoje, que está em Efésios 4, 5, a qual a gente leu. O batismo cristão é uma ordenança cristã de iniciação realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus, capítulo 28, verso 29. Opa, não. 28, 19. Mas vamos ler aqui a partir do 16 do parágrafo. Vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, baixa um pouquinho, por favor. Aí. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa referência onde é citado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que caracteriza o batismo cristão. No batismo cristão, uma pessoa se reveste de um novo nome, o nome de Cristo. E a referência disso é em Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, uma pessoa se reveste de um novo nome quando é batizado, o nome de Cristo, para o nome de Cristo, né, como a gente vê em Gálatas 3, 27, e entra em uma nova posição na terra, a esfera da profissão cristã, onde o senhorio de Cristo é reconhecido. E a referência é o que a gente viu lá, primeiramente, que é Efésios 4, 5, quando fala do um só batismo. Assim, ela é colocada formalmente em terreno cristão. O batismo não só identifica uma pessoa com a morte e o sepultamento de Cristo. E as referências para isso é Romanos 6, verso 13 e 4. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos
quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E a outra referência é Colossenses 2:12. Vamos no 10, irmão E Elton. estáis, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, essas duas referências que a gente viu, se trata da identificação do crente no batismo, né? Se identificando e com a morte e o sepultamento de Cristo. Também o batismo cristão leva a essa perspectiva. Mas também o batismo também traz a identificação com a ressurreição de Cristo, que a referência para isso é 1 Pedro 3:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse batismo cristão foi administrado aos crentes judeus em Atos 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, nesse batismo relatado aqui em Atos 2, se trata do batismo cristão que os discípulos fizeram às pessoas quando ouviram o evangelho da graça. E eles tinham que se batizar para poder saírem do terreno do judaísmo, ao qual estava sendo ocupado, né? Quem estava nesse terreno por terem sacrificado o Senhor Jesus, para que eles pudessem ser levados ao terreno cristão, que é o que a gente viu, que é um outro aspecto que o batismo faz. Tira uma pessoa de uma esfera para levar a outra, posicionalmente aqui na Terra. Então, os judeus tiveram que serem batizados, né, já com o batismo cristão aí, em Atos 2. E esse mesmo batismo, a gente viu aqui, né, que nesse primeiro ponto, que foi administrado aos crentes judeus, que está em Atos 2, e também aos crentes samaritanos. Atos 8, verso 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto os homens como mulheres.
Então, aos judeus, agora a gente viu aos crentes samaritanos, e agora a gente vai ver aos crentes gentios, que está em Atos 8, verso 38. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, essa aqui é a passagem que mostra o Espírito Santo guiando a Filipe para apresentar o evangelho da graça ao eunuco, que estava passando por aí pela região, e aí ele estava lendo Isaías, né? E aí o Filipe explica para ele, apresentando a Cristo, apresentando o evangelho, ele crê, e logo depois ele é batizado, como uma forma de se identificar com Cristo, nessa posição, né? Como a gente está vendo aqui. Então, aqui em Atos 8, a gente vê esse eunuco, que é um gentio, que estava passando por aquela localidade. E agora, outra referência é o capítulo 10, versículo 48, que é o momento quando o apóstolo Pedro vai apresentar o evangelho da graça ao Cornélio e ao pessoal da sua casa. Gentios também. Agora é o batismo de casas aí, eu acho, né, Michel? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Isso. Então, aqui, ó, batizados em nome do Senhor. Então, aqui já se identifica um batismo que não é o batismo de João Batista e nem outro batismo, além do batismo para o nome do Senhor, que é o que envolve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente viu inicialmente. Então, até aqui, irmãos, a gente viu as três classes de pessoas, né, que foram batizadas ao nome do Senhor, relatado em Atos, aos judeus, aos crentes samaritanos e aos crentes gentios. Agora a gente vai ver três referências que se trata do batismo aos lares cristãos. A primeira referência é Atos 16, verso 15. E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Está falando de Lídia aí, irmãos. É isso mesmo. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, o ponto-chave aqui nesse versículo é depois que foi batizada ela e a sua casa. Também aqui no mesmo capítulo é o verso 33, que trata sobre o batismo de casa ou de famílias. E é o 33, né? 32? Eu acho importante, irmão, a gente ler o contexto, né? Pode pôr aí que eu. Aqui, pô, vamos do 25. Certo.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então, o ponto-chave aqui é o verso 33, que diz: Logo foi batizado ele e todos os seus. E a outra referência é 1 Coríntios 1:16, quando o apóstolo Paulo diz isso aí. Dou graças a Deus porque, vou pegar do 14, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Acho que é a família de Estéfanas que ele fala, né? Isso. Então, o ponto-chave é no verso 16, quando diz: E batizei também a família de Estéfanas. Então, a gente viu aqui, irmãos, 3 versículos que tratam sobre o batismo de casas ou de famílias. Então, continuando, contrariamente à crença popular, o batismo cristão não é um ato público ou testemunho ao mundo da fé de alguém em Cristo. Se fosse assim, Paulo não teria batizado o carcereiro no meio da noite, mas teria esperado um momento conveniente para fazê-lo publicamente, que é o que a gente viu ali no carcereiro, que o ponto-chave aqui é o 33. Mas vamos lá para que a gente possa ver esse ponto. E E, tomou, toma, perdão, vai lá. e tomando e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E não houve nenhuma cerimônia aí. Naquela mesma hora da noite, que deixa uma intenção assim de instantaneidade, de pressa, de vamos fazer isso logo, naquela mesma hora da noite. Acho que o que o irmão quer trazer aí é que no sistema há todo um preparativo para o batismo, assim, né? Convidam as pessoas, é uma coisa pública, né? Fazem um evento e tal. E aí o que acho que ele quer trazer aí é que não há essa necessidade, né? Segundo a palavra de Deus.
Irmãos, realmente não é fácil, no início, entender essa questão do batismo de famílias, né, de casas, uma vez que passamos muito tempo, né, com outra construção acerca do batismo, né? Batismo de arrependimento, ter que fazer todo aquele ritual, chegar à idade, apresentar, quando era criança, o costume, né, era apresentar a criança no templo. Então isso ficou muito forte, né, em nós. A questão de ter que apresentar a criança, né, no templo e não fazer o batismo, porque o batismo era o batismo de João Batista, era o batismo de arrependimento, né, e que é feito. Então isso causou realmente muita confusão. E se não se debruçar realmente em cima desse ponto, e esmiuçar ele, estudar corretamente, no espírito de oração, não entende. Fica realmente muito difícil por conta disso. Ter que implodir uma construção, tirar os entulhos e começar a construir uma nova, não é uma tarefa fácil. Então, claro que nós sabemos que é o Senhor quem vai fazer isso em nós, mas é necessário também esse entendimento, né? Que há também uma responsabilidade nossa em querer, né, entender plenamente a verdade, né, para que o Senhor possa operar em nós esse entendimento. E eu estou dizendo isso por ter passado por uma situação como essa, né? Passei por isso no início. E, inclusive, quando a minha família ficou sabendo, né, que eu havia batizado as minhas filhas, foi chocante, né, para eles, foi muito difícil. Tive uma rejeição muito grande da minha família e não foi fácil. E até hoje acredito que não é. Isso tem muitos anos já que isso aconteceu, esse batismo das minhas filhas. Mas mesmo assim, eu senti que o clima nunca mais voltou a ser o mesmo. Porque ficou bem estranho para eles, né? Não apresentar a criança ao templo, e ao invés disso, eu mesmo, e não um pastor ou alguém escolhido ali para realizar esse batismo. Então, realmente não foi fácil, né? Principalmente para os meus familiares. Para mim foi muito fácil, porque o Senhor colocou no meu coração e eu deveria estudar essa verdade. E me debrucei um bom tempo, lendo, pesquisando, até o Senhor me dar paz no coração para que eu tomasse essa atitude, fizesse isso. Então, irmãos, estou tentando aqui trazer um pouco da experiência para que fique mais fácil para os irmãos que estão iniciando ainda, que esse assunto pode ainda estar chocando aí. Para tirar essa questão da apresentação, que fica muito forte, apresentar a criança no templo, eu fui lá para Lucas, né? Fui ler a palavra para entender. E se a gente for lá em Lucas 2, a partir do versículo 21, eles usam muito isso daqui para justificar apresentar a criança, né, no templo. Então, como eu fui muito pressionado sobre isso, sobre apresentar a criança, eu fui buscar na palavra, né, para ver se realmente eles tinham razão na questão de apresentar a criança, porque está no Novo Testamento, né? É Novo Testamento, irmão, é Novo Testamento. Não é o velho, é o novo. Aí eu fui ler, né, com cuidado, né, porque nunca havia lido também com tanto cuidado, mas agora com esse foco. Então, se os irmãos olharem lá em Lucas 2, a partir do versículo 21, que eles vão usar, inclusive, o Senhor Jesus, né? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, então comecei a observar esses pontos. Peraí, no 21 falou que ele foi circuncidado, mas e aí, vou circuncidar meus filhos? Opa, então já tem um ponto. Aí veio o outro, né? Cumprindo-se os dias da purificação. Que isso? Que purificação é essa? Eu nem sabia. Mas isso é lá na lei. Claro que eu li tudo isso com muito detalhe, não vou falar aqui agora, mas está lá na lei. Os dias da purificação. Segundo, aí logo em seguida, segundo a lei
de Moisés. Opa, deixa eu voltar aqui. Segundo a lei. Mas peraí, mas todo mundo concorda que não estamos mais debaixo da lei. E ainda de Moisés? Ué, para mim ficou claro aqui que não. Aí levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, se baseia, eles só pegam esse pedaço aqui, apresentarem ao Senhor. E o resto descarta. Então, eu fiquei me perguntando, mas quem disse que é para descartar o resto? Onde é que está escrito que é só para cumprir esse final? Apresentarem ao Senhor. Então, não pode ser assim. E continue a leitura, né? Segundo o que está escrito, aí vai repetir isso na lei o tempo todo, talvez já para a gente entender. Segundo o que está escrito na lei, agora na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E é para dar oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolos ou dois pombinhos. Então ficou bem claro que é a questão da lei. Aí você vai para o versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Da lei de novo. Segundo o uso da lei. E, no versículo 39, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. O menino, aí no 40, o menino crescia, se fortalecia. Então, eles vão pegar isso daqui para justificar que nós temos que pegar as nossas crianças e levarem ao templo para apresentar. Então, só estudar, ler um pouquinho, irmãos, com um pouco de calma e ver os detalhes, que vai ficar muito claro que não existe esse procedimento, essa regra para a igreja. Tanto é que a gente não vai encontrar, mas em nenhum momento, e nenhum cristão apresentou o filho. Né? Então está citando essa parte aqui de Jesus, quando foi apresentado, e no Velho Testamento vamos encontrar o tempo todo, porque era a lei. Mas no Novo Testamento aqui, não vamos encontrar mais nenhuma criança sendo apresentada ao templo. Então, primeiro eu tive que desconstruir isso, ou o Senhor teve que desconstruir isso primeiro em mim, foi entender essa parte para depois buscar. Aí veio a questão da criança não crer, mas a criança não tem fé, a criança não crê, beleza. Eu fui procurar a questão da circuncisão, porque aqui falou que Jesus foi circuncidado. O menino foi circuncidado. Então, mas como é que uma criança de 8 dias crê em alguma coisa? Não tem como ela crer. Não que a circuncisão, o batismo cristão vai substituir a circuncisão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente pode fazer sim um paralelo e ver os detalhes disso, já que é uma criança, né, tinha 8 dias de nascido, e quando você vai ler lá sobre a circuncisão, vai ficar bem claro. Aquele que não for circuncidado será extirpado. Aquela alma que não for circuncidada será extirpado do meu povo, ele não vai fazer parte do meu povo. O Senhor deixou bem claro isso. E nós vimos, né, na palavra, que muitos judeus ali, circuncidados, certamente não creram, tanto que crucificaram, né, o Senhor Jesus. E ele mesmo falava que eles não criam, né? Eles não criam, mas eles foram circuncidados. Então eu peguei também esse paralelo para me entender que a criança não tem nada a ver com a salvação, o batismo. Não tem nada a ver. Isso é depois, quando ela tiver a consciência, e aí ela ouvir a palavra e crer, ela será salva. Mas até então, não tem nada a ver com a responsabilidade dessa criança em crer. Mas vejo que a responsabilidade dos pais, depois de entendido isso, de inserir essas crianças, de realmente fazer, né, esse batismo, identificando agora a sua casa, como a gente viu aí, vários versículos tem mais, falando sobre família, sobre casa, identificando agora a sua casa, né, ao nome do Senhor Jesus. Então, é simples, parece ser muito simples, mas quando estamos com ideias já preconcebidas, né, anteriores, isso vai trazer realmente uma certa dificuldade.
Então, é necessário ir com muita calma, olhando de forma bem detalhada, lendo, né, pedindo ao Senhor a paz, o entendimento, para não ter nenhuma confusão. E também nenhuma divisão, né? Aquele irmão lá batizou as crianças, eu não vou batizar as minhas, e fica parecendo que não temos o mesmo pensamento, o mesmo sentido. Não que vai ser pecado, ou a partir de agora você vai ficar diferente dos outros. Não, não é nada disso. Mas, porém, é importante pensarmos do mesmo jeito, falarmos do mesmo jeito, para que não gere confusão para uma outra pessoa, um novato que está chegando. Então, E se for olhar a questão da lei, os irmãos podem lembrar em outros versículos que vão falar claramente a questão de que não estamos mais debaixo da lei. Então não tem por que apresentar a criança no templo, seguir essa lei. E se for seguir, vai ter que seguir toda ela. Circuncisão, sacrifício, purificação e tudo que está previsto na lei. É assim que está escrito. Eu não posso escolher uma parte da lei. Ou eu a cumpro total, ou não. Não tem como eu escolher. Tem que seguir o que o Senhor disse para fazer e não o que eu penso ou o que eu acho. Irmãos. Ô, Michel, bota aí no versículo 23 aí. Aí tem mais um aí. Deixa eu ver. O 22. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Estava aqui pensando, Isaac, a companhia aérea que fizer essas viagens aí para essa quantidade de criança para lá, para Jerusalém, vai ficar milionária. Viu? É interessante perceber aí, né, a diferença aí, né? A palavra fala a lei de Moisés, aí no 22, no 23 ele já fala na lei do Senhor. Né? Eu estava pensando aqui, por que isso? Por que essa diferença? Lá a lei de Moisés, cá embaixo a lei do Senhor. A gente sabe que a lei de Moisés, Moisés recebeu do Senhor, de Jeová, lá no monte, né? Ele recebeu e trouxe para Israel. Mas por que entre um versículo e outro tem essa diferença? A gente sabe que circuncisão, né, não foi uma coisa originária lá em Moisés, quando Moisés deu a lei. Não foi a partir dali que os hebreus começaram a circuncidar. Na verdade, a circuncisão foi dada pelo Senhor, né, a quem? A Abraão. Iniciou lá. Né, quando o Senhor fez aquela aliança com Abraão lá, aquelas promessas e tudo cumprir, aí mandou Abraão se circuncidar e circuncidar todos os machos da casa dele. Né? Então, é uma ordenança do Senhor antes da lei de Moisés, a circuncisão. Ela começou com Abraão. Né? Então, o povo hebreu, antes de Moisés receber as leis, né, vamos dizer assim, as leis mosaicas lá no Monte Sinai e tudo mais, eles já se circuncidavam. Era o povo hebreu, eles já tinham essa prática. Né? Porque essa prática introduzia todo o varão, né? E aí, nascido de 8 dias, já fazia essa prática da circuncisão, porque estava introduzindo eles aonde? Estava introduzindo ele no círculo do povo hebreu, povo de Deus, né? Povo que era descendência ali de Abraão. Né? Então, todos os machos eram circuncidados. Então, tem essa diferenciação aí. A circuncisão não foi dada inicialmente lá em Moisés. Já existia. Por isso que fala isso. Está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, porque foi dado antes de Moisés. Se não me engano, vocês se lembram daquele caso, quando Moisés recebeu, né, de Deus o ministério, né, de voltar lá para o Egito e para tirar o povo da escravidão. Né, nesse caminho pelo deserto teve uma ocorrência, não sei se é numa estalagem, alguma coisa dessa, que até Moisés pega os filhos dele e faz a circuncisão, e a esposa dele pega e fala que ele era um homem de sangue, alguma coisa dessa, mas era porque o Senhor ia até, se não me engano, ia matar
Moisés, ou eram os filhos dele. Por quê? Moisés, né, não tinha ainda circuncidado os filhos dele. Né? Ele tinha tido os filhos dele lá no deserto né, a esposa dele, estava voltando para tirar o povo lá do Egito e não tinha ainda circuncidado os filhos dele. Então e aí ele teve que fazer essa circuncisão aí dos filhos dele, e a esposa dele falou que ele era um homem sangrento e tudo mais. Talvez por não entender, né, a questão. Mas isso, né, bem antes de Moisés receber os 10 mandamentos, toda a lei, tudo mais. Então, tem essa diferenciação por causa disso aí. Mas a circuncisão, né, introduzia todos os machos, né, vamos dizer assim, ali, aqueles ali, no círculo, vamos dizer assim, no círculo do povo de Deus, o povo hebreu. Né? Assim como o batismo cristão introduz, né, um pagão que se converteu, ou qualquer outro que venha a crer no Senhor Jesus, introduz no círculo cristão. Né? A pessoa deixa de ser um judeu, se ele era judeu, ou deixa de ser um pagão, se ele era um pagão, se converteu a Cristo, ele vai deixar de ser o judeu ou pagão e vai ser agora cristão. Né? Então, todos nós, agora, hoje, pertencemos ao círculo cristão. E o que nos introduziu nesse círculo, nessa esfera? Né? O batismo. Né? O batismo. Eu não sei se dá para apresentar aqui aqueles círculos. Eu peguei a imagem aqui, mas eu posso tentar apresentar aí, irmão? Ver se aí se vai conseguir aparecer. Eu vou tentar apresentar aqui. Quem é que está apresentando aí? É você, Dal? Ou é Michel aí? Sou, irmão, fica à vontade. Será que eu consigo? Eu tenho uma imagem aqui aberta. Deixa eu ver se eu consigo apresentá-la. Tá bom? Uma janela. Compartilhar agora. Vê se vocês vão ver aí. Vocês estão vendo? Tá conseguindo ver aí? Chegou aqui pequenininho, mas dá para fixar na tela, né? Cada um aí. Será que Faz assim, irmão Wesley. Tira de novo e coloca de novo. Tirar de novo. Vamos ver. Isso. Para ir aparecer em automático na tela aí para os irmãos. Deixa eu tentar. Espera aí. Já saiu? Já? É ir da mesma maneira. Pode ir da mesma maneira como o irmão foi agora. De novo, né? Isso. Tá, espera aí. Compartilhar. E aí? Pronto. Agora apareceu para todo mundo. E tá dando para ver direitinho? Tá, né? Uhum. Então, esses círculos aí, ó, é uma coisa muito interessante. Todos nós devemos ter esse círculo aí para a gente conseguir entender bem. Porque a questão dessa confusão, como o irmão Isaac estava explicando, né, que existe na cristandade hoje sobre a questão do batismo, é porque a cristandade ela perdeu, né, pela ruína do testemunho que entrou, maus ensinos, né, eles deixaram de entender aquilo que Paulo falou lá para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 2, verso, acho que é 16, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, verso 2, eu vou ler aqui, não precisa apresentar aí, não, que está a figura, né? 2 Timóteo, verso 2, verso 15, eu falei 16, mas é 15. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse manejar aqui tem um sentido de dividir, cortar reto, ou seja, é como se você pegasse um bisturi e cortasse assim, de forma bem certeira, bem reta. Então, Paulo está falando aí de um obreiro, está falando para Timóteo que ele tem que ser um obreiro que maneja bem a palavra de Deus, ou divide bem a palavra de Deus. E o que foi que aconteceu? Os cristãos perderam essa, vamos dizer assim, habilidade, né, por conta dos maus ensinos que entrou. E aí,
começou a misturar coisas do judaísmo, da religião judaica, com o cristianismo. E a gente sabe, quando a gente lê a carta aos Hebreus, por exemplo, que cristianismo não tem nada a ver com judaísmo, né? A religião lá de Israel não tem nada a ver no sentido assim, o judaísmo, a religião judaica, os seus rituais, toda a sua lei, tudo foi dada para o povo de Israel, um povo terreno. E o cristianismo é um povo, né, celestial, não é o povo de Israel, é um povo celestial, um povo que Deus está formando, né, e que tem a sua que Deus está tratando hoje com os cristãos e que deu a ele as suas ordenanças. E para nossas práticas cristãs aqui neste mundo, né, ele deu também ordem e deu direcionamentos de como a gente deveria estar exercitando a nossa fé e as nossas práticas de culto ou de adoração a Deus, né, e ao Senhor Jesus. Ele nos deu tudo isso. E a cristandade simplesmente se perdeu nisso e começou a misturar todas as coisas. E uma das coisas que levou foi essa falta de entendimento sobre o batismo, né, sobre o batismo cristão, como Isaac estava bem explicando aí, explicou aí muito bem, né? E então o que acontece? Você tem um círculo aí universal, todo mundo está vendo aí, né? Que fala um só Deus e Pai de todos, né? O qual é sobre todos. Então, nós temos um Deus que para nós é Pai, né? A gente essa revelação foi dada através do Senhor Jesus Cristo e para nós, né? Ele revelou também isso para os judeus, mas os judeus não aceitaram e não receberam, mas ele revelou para nós. Então, Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, né? O Deus que o povo de Israel conhece e conhecia lá também, né? Esse Deus é Pai de todos, no sentido de que ele criou todos, né? No sentido de que ele criou todos. Então, todos nós, tanto judeu, cristão, pagão, todo mundo está dentro desse círculo aí, né? Um só Deus. Só existe um Deus, o Deus criador de todas as coisas. A gente sabe que os pagãos, eles têm vários deuses, com D minúsculo aí, né? Vários e vários, e fazem até de animais deuses, fazem de estátua deuses, faz isso, faz um bocado de coisa. Mas a gente sabe, e o povo de Israel também sabe também o povo de Israel, o judeu, que há um só Deus e Pai de todos. Então, todos nós estamos dentro desse círculo. Todos, tanto pagãos, como cristãos, como judeus, tá? E aí, dentro desse círculo maior aí, existe o círculo da fé cristã, que fala aí, né? Esse círculo aí, como ele está dizendo, é restrito à cristandade ou à profissão cristã. Quando ele fala a cristandade ou a profissão cristã, ele está falando de todos aqueles que professam ser cristãos, independente se a pessoa creu verdadeiramente ou não. A pessoa professou, disse, eu sou cristão, né? Eu creio no Senhor Jesus, mesmo que ele esteja dizendo isso da boca para fora, ou por outros motivos, né? Ele querer alguma vantagem em estar dentro desse círculo aí, ele querer alguma vantagem, como tem muitos hoje que estão dentro desse círculo porque estão procurando obter alguma vantagem, né, com a fé cristã, né? Através vamos dizer assim, da exploração dos fiéis, através de fazer da fé negócio e outras coisas mais. Tem muitos, mas quem conhece os que são seus, a gente sabe, a gente vê depois aí em 2 Timóteo 2, na continuação desse capítulo que eu li aí, mais embaixo, no verso 20, a gente sabe que quem conhece os que são verdadeiros é Deus. Só o Senhor conhece os verdadeiros. Mas, dentro desse círculo aí, restrito à cristandade ou à profissão cristã, né? Só entra através do quê? Através do batismo. Por isso que fala assim, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que é o batismo com água introduz nessa esfera. Então, quem é que vai entrar nessa esfera? Todo mundo que
ou judeu, ou pagão, que está aqui nesse círculo aqui anterior, ou judeu, ou pagão, creu no Senhor Jesus, ou o professor crê, e é batizado com esse um só batismo, batismo com água, ele entra nesse círculo aí. Tá bom? Esse círculo aí. Vocês estão vendo aí os textos bíblicos, depois pode pegar e ler. Mas aí, tanto o judeu, o pagão, quando professa, deixa lá o judaísmo e professa crer no cristianismo, ou o cara pagão, é budista, e aí professa depois, largou o budismo e professa ser cristão. Ele é batizado, batismo com água, ele é introduzido nessa esfera aqui da fé cristã. Tá bom? Só que, dentro dessa esfera cristã, como eu falei, existe, na verdade, aqueles que são os verdadeiros cristãos, que não são apenas professos da boca para fora, né? Então, aí tem um círculo mais interior ainda, que esse círculo mais interior é restrito, exclusivo daqueles que creram, né, e professam o nome de Cristo verdadeiramente, creram do coração, por fé, né? Não creram, não entraram no círculo aqui do cristianismo por querer obter alguma vantagem, por alguma outra, qualquer outra situação que não seja ter crido no Senhor Jesus, né, aceitado ele, e assim recebido nessa fé, e aí creu. Quando crê, o que acontece? Essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Os que creem verdadeiramente são selados com o Espírito Santo. Então, essa esfera aí, mais interior, é restrita apenas àqueles que são crentes verdadeiros. Um só corpo. Por que um só corpo? Porque no momento que você crê no Senhor Jesus, você é tornado membro do corpo de Cristo. Não é membro de igreja. Não é membro de alguma denominação. Falo igreja, é a denominação. Não é membro de igreja. É membro do corpo de Cristo. Então, você se torna um membro do corpo de Cristo. E o corpo de cristo é um só. Há um só corpo, né? Apesar de a profissão cristã aí tá dando um mau testemunho de que o corpo de Cristo está dividido, mas a palavra de Deus diz que só há um só corpo. O que é que teria que estar acontecendo para o testemunho ser verdadeiro? Todos os cristãos deviam estar dando esse testemunho de que há um só corpo e não deveriam estar divididos em denominações ou grupos adenominacionais. Não era para estar assim. Era para estar todos, né, dando esse testemunho que há um só corpo. Mas a ruína entrou no testemunho e hoje não acontece isso. Mas os que são verdadeiros, né, tanto estando reunido ao nome do Senhor Jesus, ou tanto estando em alguma denominação ou grupo denominacional, todos os que são verdadeiros cristãos, eles fazem parte desse um só corpo. Um só Espírito, porque, né, nós somos selados com esse Espírito, o Espírito Santo. Só há um Espírito, certo? E, né, que a gente sabe que vem e sela e que habita o cristão, e habita também na Assembleia, na igreja. Uma só esperança, a gente sabe que todo cristão verdadeiro tem a esperança de quê? De estar com o Senhor Jesus, né? De estar com o Senhor Jesus. Então, o que é que introduz uma pessoa nesse círculo mais interior? Não é o batismo, né? O batismo com água, porque o batismo com água introduziu nessa esfera aqui, ó, anterior. Mas esse círculo mais interior aqui, de um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, selado com o Espírito Santo, né? Ele é introduzido pela fé. É só os que são da fé. Os verdadeiros, que creram verdadeiramente no Senhor, e que estão nesse círculo mais interior. Tanto é assim que, no círculo mais externo, que abrange todos, ele fala assim, né? Um só Deus e Pai de todos. Depois ele fala assim, aqui embaixo, o qual é sobre todos, e o Deus e Pai é sobre todos, e por todos, ele é por todos. Lembre-se que Deus, ele faz bênção tanto para a pessoa, o justo, como para o injusto. Na verdade, nós estamos aqui neste mundo e a chuva vem para justo e injusto, né? O sol, todas as benéficas que o mundo tem aí,
né, para a natureza dar seus frutos, né, as plantações, tudo mais. Apesar da iniquidade do homem, da muita injustiça ainda deste mundo, quem está sustentando tanto o justo como o injusto é Deus. É por isso que ele é por todos, continua sendo por todos. Ele continua trazendo, né, a bênção também sobre todos, mas ele quer dar mais, ele quer dar muito mais do que isso, ele quer dar salvação, né? Ele quer salvar. Então, a salvação para aqueles que são injustos, ele ainda ordena e pede que creia no Senhor Jesus, creia no Evangelho da Graça, tá bom? Então, aí, o qual é sobre todos e por todos, aí ele bota aqui, e em nós todos, certo? E em nós todos, porque, irmão, isso aqui é Efésios capítulo 4, tá bom? Esse círculo aí é Efésios capítulo 4. Lá em Efésios capítulo 4, que estava falando sobre isso aqui. E e por todos, e em nós todos, né? Aí já a tradução de John Nelson Darby, porque as traduções nossas comuns traz assim, ó, deixa eu ler aqui, desculpa eu não poder apresentar aí, mas é porque está apresentando o círculo, né? Aí eu vou ler aqui. Na tradução nossa aqui, na minha, por exemplo, que é a corrigida, fala assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a melhor tradução, assim, né, que João Nelson Darby coloca aí, não é e em todos, mas e em nós todos. Por que nós todos? Porque Deus, o Espírito Santo, ele só habita no cristão. Por isso que a seta está apontando de volta para o círculo interior, que é o círculo onde estão os cristãos verdadeiros, aqueles que creem, aqueles que são da fé. Então, somente os que creem e os que são da fé é que tem o Espírito Santo habitando nele. Por isso que ele fala, e em nós todos, ou seja, Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Deus está em nós todos, os cristãos que creem, os cristãos que são da fé, os verdadeiros. Deus, na pessoa do Espírito Santo, está em nós todos. Tá bom? Então, esse círculo aí é bem elucidativo, assim, porque nos dá uma compreensão da gente poder dividir, né, e saber separar o que era lá para Israel, o que é para o cristão, e aí a questão do batismo é essa, né? A questão do batismo está nesse círculo aqui um pouquinho mais externo, né, onde nós somos introduzidos no batismo com água, tá bom, irmão? Que o cristão, né, pratica, né? Eles são introduzidos na profissão cristã. Profissão cristã, né, não significa dizer que todos ali dentro da profissão cristã são cristãos verdadeiros, tá bom? Então, o batismo introduz aí. Assim como a circuncisão, que já foi falado aqui, introduzia, né, as pessoas no povo hebreu, né? Todo macho que era tanto era assim que às vezes quando uma pessoa queria fazer parte lá, né, do povo hebreu e decidia fazer parte, às vezes até era escravo, e depois eles queriam ser do povo hebreu, ele tinha que ser circuncidado, né? Porque fala lá, né? Todo macho, né, assim que estava lá escrito, todo macho, né, deveria ser circuncidado. Então, quem era esse todo macho? Né? Era a criança, era até às vezes o escravo, que pertencia à casa ali do patriarca hebreu ali, todos, os filhos, e ela na idade ali que a gente viu, né? Idade de 8 dias. Uma criança nascida de 8 dias, como o Isaac até destacou aí, o que é que ela sabia que estava acontecendo ali? Ela só ia comer a tozinha dela ali, né, de fazer aquela circuncisão, cortar o prepúcio, ela só ia chorar, não estava sabendo o que estava acontecendo de nada ali. Mas, né, ela estava sendo introduzida ali, estava sendo dado um testemunho público ali, né, através daquela circuncisão, de que ali eram
um homem, um macho, uma pessoa do povo hebreu, né? Do povo hebreu. Então, hoje, como é que se dá o testemunho público de que, né, eu sou cristão? Testemunho público, batismo. Não, eu sou cristão. Então, você creu no Senhor Jesus? Creu. Você é cristão? Já se batizou? Ah, não. Porque não batiza, tem que batizar. Se você está professando a fé, está dizendo que Jesus Cristo é seu Senhor, é batizar. Vai e batiza com água, né? Ah, o pai, a mãe, né, creu no Senhor Jesus e foram batizados, o filho não vão ser? Ou seja, você é introduzido no círculo cristão, da fé cristã aqui, ó, da profissão cristã, e seu filho não? Você vai deixar seu filho, né, dentro da profissão, vamos dizer assim, pagã? Né? Eu não sei, eu acho que você quer que o seu filho esteja dentro desse círculo aqui, ó, o círculo da profissão cristã. Deus vai cuidar, você vai criar ele, né, no caminho do Senhor, na demonstração do Senhor ali, no ensino do Senhor, como Timóteo foi criado pela avó e pela mãe dele, e depois se tornou um cooperador ali de Paulo, né, um homem de fé, e como tantos outros, porque a palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dele. Então, para você ensinar ele, você tem que introduzir ele aqui, ó, no círculo da profissão cristã. Ele está participando com você, com os pais, de todas, vamos dizer assim, as bênçãos e todos os privilégios cristãos, né? Vai negar isso para a criança? Não, né? E a palavra de Deus mostra que não é assim, porque já foi lido aí, né, que há o batismo de casas. E quando fala batismo de casas, são todos aqueles pertencentes àquela família. Você tem o pai, que é o patriarca, o cabeça da casa, tem a mãe, que tem a responsabilidade de educar e ordenar o lar, né, e educar os filhos, né, nas coisas do Senhor, e você tem todos eles ali. Aí você produz ou mantém todos dentro desse círculo aí da fé cristã. Porque nesse círculo você vai ter o privilégio de estar ouvindo a palavra, né, de estar tendo a comunhão com os irmãos, e a criança vai crescendo, tendo essa luz, né, essa direção do Espírito Santo através da ação dos pais, né, da mãe que ensina a palavra, do pai que vai educando com sendo cabeça, e quando ela chega, tiver a idade adulta, né, ela vai, vamos dizer assim, vai, vai ter a oportunidade diante do Senhor, né, de ter a experiência pessoal dela de fé. A experiência pessoal, porque é um indivíduo, né? Ela vai chegar numa idade, a idade de responsabilidade, que ela, né, é um indivíduo e que Deus, né, vai estar diante de Deus e ela vai ter a oportunidade, assim, de professar essa fé que ela aprendeu desde criança dos pais, como Timóteo aprendeu da avó e da mãe, e ela vai ter essa oportunidade de professar e de pôr em prática, né? E ser assim, e crer no Senhor Jesus e salva. Então, é um privilégio, meus irmãos. Então, não sei como a gente pode pensar em deixar nossas crianças fora desse privilégio, que é o que os cristãos fazem por aí, por não entender e por não dividir bem a palavra de Deus. Então é isso aí, esse círculo aí, essa figura aí é muito boa, dá uma olhadinha, lê os textos bíblicos que tem aí, né? E a gente grava isso aí, porque isso nos ajuda a dividir bem a palavra de Deus, tá bom? Eu vou tirar aqui, tá bom, irmão Michel e Dal? Para vocês voltarem aí.
Saiu aí? Saiu. Ok, eu estava sem som aqui um pouquinho, não sei se vocês falaram alguma coisa depois que eu terminei. Não, tá normal aqui. Não, foi meu som que estava mudo aqui. Viu, Dal? Aí eu não sei se ficou alguma dúvida aí dos irmãos quanto a isso aí, esse círculo que a gente mostrou, as irmãs. Aí qualquer coisa, pergunta aí, os irmãos também podem responder, pode ajudar aí nos comentários, ajudando aí, né, dar um melhor entendimento nessa questão aí do batismo. Tem Rita de Cássia, tem José Nilton aqui. Opa, Rita, tinha mais alguma coisa, Rita? Não, meu irmão, obrigado. Quando o irmão estava lendo, meu irmão, acho que foi o irmão Elton, aí eu fui discorrendo, eu fui entendendo, tendo um entendimento do que foi o batismo do Senhor Jesus. Jesus, entendeu? Obrigada. Ok. E José Nilton? Em razão, lápis prazal. Desistir. Peraí, deixa eu dar uma lida aqui, peraí. Em razão. Peraí. Irmãos, em razão do lapso prazal. Você vai definir isso aí, viu, José Nilton? Desistir da indagação. Se possível for, faça na sexta. Para o irmão Mário. Ah, entendi, grato. Tudo para a glória do seu Deus. O lapso prazal é o que aí, hein, José Nilton? Fim do tempo. É o quê? Até eu tô me acabando de rir. Tempo decorrido já exaurido. Aí a Adriana aqui até acertou também, viu? Tá aprendendo. Então, tinha a irmã também, acho que foi lusitânia, mas acho que já deve ter entendido alguma coisa aí, né? Na fala dos irmãos. Outra coisa também interessante a respeito do batismo, é que o batismo identifica a pessoa com a quem ela está sendo batizada, né? Tornando ela discípulo dessa pessoa. É igual os irmãos estavam falando da circuncisão. Uma pessoa de fora que quisesse professar o judaísmo, Jefferson botou aqui que era uma pérola aí que José Nilton botou aqui. Aquele que quisesse professar o judaísmo, ele teria que ser circuncidado também para ser prosélito. Então, além de colocar no terreno, vamos trazer para o batismo cristão, coloca no terreno do cristianismo, a pessoa reconhece o Senhor, né, o senhorio de Cristo, e ela se torna discípulo de Cristo. Por isso que todos os que creram lá no começo, os primeiros cristãos eram batizados, todos eram chamados de discípulos. E ninguém era discípulo do outro, do que batizou, não, né? Mas era discípulo de Cristo. É por isso que, em nome de Cristo, né? A autoridade dele, mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, José Nilton aqui vai deixar a pérola aí para Mário. Já são 9h37, ou Rubi, né? Ele botou aqui o Rubi. Rita aqui já entendeu. Então, nós já podemos, né, hoje encerrar mais uma reunião aqui, né?
Tudo ok aí, Michel, querido? Isaac? Por mim, sim, Dal. Por mim, sim, Dal. Então, beleza. Vou encerrar aqui a gravação.